Há 3 décadas, o ídolo da Fórmula 1, Ayrton Senna, faleceu tragicamente enquanto se dedicava à sua amada profissão. Apesar de seu estilo de direção pouco ortodoxo e de ser criticado pelos puristas de sua época por pisar agressivamente no acelerador nas curvas, em vez de diminuir gradualmente, Senna dominou o esporte. Ele prosperou sob intensa pressão e condições climáticas adversas, acumulando um recorde impressionante de 41 vitórias e 80 pódios ao longo de uma década. Hoje, existe um piloto que personifica a grandeza de Senna, Max Verstappen. Por um breve período na história da Fórmula 1, tanto Senna quanto o pai de Max Verstappen, Jos, dividiram a pista. O ano era 1994 e Jos Verstappen era o atual campeão da Fórmula 3 alemã e estava se destacando no mundo das corridas. O seu talento chamou a atenção de Flávio Briatore, da Benetton, que viu uma promessa no jovem piloto e o contratou como piloto de testes. Naquela época, os cobiçados assentos na Benetton eram ocupados pelos lendários Michael Schumacher e J.J. Leto. No entanto, o destino interveio quando Leto sofreu uma lesão no pescoço durante os testes de pré-temporada, tirando ele das primeiras corridas da temporada. Essa reviravolta impulsionou Jos Verstappen para o centro das atenções e deu a oportunidade dele mostrar o seu talento no mundo da Fórmula 1. Porém, a tragédia aconteceu durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, mudando para sempre a trajetória da história da Fórmula 1. O retorno de Leto terminou tragicamente quando sua Benetton parada foi atingida, desencadeando uma cadeia de eventos que levou ao acidente devastador que ceifou a vida de Ayrton Senna. Após 3 décadas, os holofotes agora brilham sobre Max Verstappen, filho de Jos Verstappen. No Grande Prêmio do Canadá de 2023, Max Verstappen ultrapassou a marca de 41 vitórias em grandes prêmios de Ayrton Senna, gravando seu nome na história da Fórmula 1. Muitas pessoas o chamam de Senna dessa geração e não é difícil perceber por quê. Vamos começar com o estilo de corrida de Max. A maneira de dirigir de Max Verstappen é frequentemente comparada a lendas da velha escola como Michael Schumacher e Ayrton Senna. O piloto da Red Bull não só exibe uma velocidade notável, mas também possui uma competitividade implacável que define a sua presença na pista. Ayrton Senna disse uma vez: "Se você não busca uma brecha que existe, você não é um piloto de corrida." E Max Verstappen parece seguir essa ideia. Às vezes, porém, seu estilo de corrida agressivo pode ser um pouco exagerado. No início da carreira de Max na Fórmula 1, se o outro piloto não cedesse, Verstappen poderia acabar colidindo com ele. Em 2021, Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, descreveu o estilo de corrida de Verstappen como vencer ou bater. Isto significa que Verstappen está sempre pronto para assumir riscos significativos para garantir a vitória, mesmo que isso signifique arriscar uma batida. Lewis Hamilton, rival de Verstappen, reconheceu que ajusta sua abordagem de direção ao competir contra ele. Hamilton acredita que se você não antecipar os movimentos agressivos de Verstappen e não fizer concessões, poderá acabar batendo e comprometendo sua corrida. Na temporada de 2021, Verstappen e Hamilton tiveram muitos confrontos na pista por causa de seus estilos diferentes. As temporadas de 2022 e 2023 foram um pouco mais calmas para Verstappen, mostrando mais cautela na luta por posições. Já em 2024, vimos Max enfrentando Lando Norris de uma maneira muito parecida com aquela dos seus primeiros anos de Fórmula 1. Além de compartilharem um estilo agressivo semelhante ao de Senna, tanto Ayrton quanto Max demonstraram talento nato antes mesmo de entrar na Fórmula 1. Ambos os pilotos chamaram atenção durante sua passagem pelas corridas de Fórmula 3. Curiosamente, eles pularam certas etapas intermediárias em suas carreiras de corrida. Senna pulou a Fórmula 2 europeia, enquanto Verstappen optou por não competir na GP2. A estreia de Senna na Fórmula 3 em Truxton, em 1982, foi espetacular. Ele venceu 12 das 20 corridas do Campeonato Britânico de Fórmula 3 em 1983. A determinação de Senna o ajudou a garantir o título apesar das corridas desafiadoras contra Martin Brundle. A sua vitória no GP de Macau, apesar de ter chegado com jet lag após um teste de Fórmula 1, mostrou seu talento e determinação para ter sucesso. O desempenho excepcional de Senna na Fórmula 3 o impulsionou diretamente para a Fórmula 1 sem participar da Fórmula 2 europeia. Da mesma forma, Verstappen passou rapidamente do kart para o competitivo Campeonato Europeu de Fórmula 3 em 2014. Apesar de enfrentar rivais difíceis como Esteban Ocon, Tom Blomqvist e outros, Verstappen venceu 10 de 30 corridas, exibindo talento excepcional. Sua vitória no Masters of F3 em Zandvoort ressaltou ainda mais sua habilidade. Reconhecendo o potencial de Verstappen, a Red Bull surpreendeu o mundo da Fórmula 1 ao anunciá-lo como seu piloto na Toro Rosso. Helmut Marko, que foi fundamental na rápida ascensão de Verstappen à Fórmula 1 depois de apenas uma temporada de corridas, comparou seu talento ao de Senna. A avaliação de Marko sobre Max Verstappen foi certeira. Isso foi o que Marko disse sobre Max. Ele é muito parecido a Ayrton Senna. Verstappen é um talento excepcional que aparece apenas uma vez em décadas. Você não deve olhar para a idade dele.
À medida que a carreira de Verstappen se desenrolava, a visão de Marco provou ser extremamente precisa. A jornada de Verstappen na Fórmula 1 tem sido estelar, marcada por inúmeras conquistas e vitórias, com um número impressionante de mais de 60 vitórias em grandes prêmios. O sucesso de Verstappen superou até mesmo o de Senna, consolidando seu lugar entre a elite do automobilismo mundial. O que é intrigante é como as primeiras temporadas de Senna e Verstappen na Fórmula 1 se parecem. Senna enfrentou uma temporada de estreia sem vitórias com a Toleman, refletindo a passagem inicial de Verstappen pela Toro Rosso. No entanto, ambos os pilotos transitaram rapidamente desses desafios iniciais para um sucesso notável. Senna garantiu 2 vitórias em 3 temporadas consecutivas com a Lotus, enquanto Verstappen conquistou 10 vitórias em suas primeiras 5 temporadas com a Red Bull. A narrativa toma um rumo ainda mais cativante quando ambos ganham acesso a carros de primeira linha. Senna, em parceria com a McLaren, conquistou um mínimo de 6 vitórias em cada uma de suas primeiras 4 temporadas. Paralelamente, Verstappen alcançou seu domínio com a Red Bull, conquistando 10 vitórias em 2021, outras 15 em 2022, mais 19 em 2023 e novamente 10 em 2024. Temos que levar em conta as diferenças nas épocas. Senna competiu em temporadas com 16 corridas, enquanto Verstappen disputa de 22 a 24 corridas por temporada na era atual. Além disso, a fase de Senna na McLaren coincidiu com o Prost, outra lenda da Fórmula 1, criando um cenário competitivo único. Em contraste, o companheiro de equipe de Verstappen é o mediano Sérgio Pérez. Quando se trata de conquistas de títulos, Max Verstappen acaba de conquistar o 4º título, enquanto Senna conquistou 3 títulos de Fórmula 1. O que é realmente interessante é como ambos tinham uma forte ligação com a Honda, fornecedora de motores. Senna venceu com a McLaren usando motores Honda, primeiro com o V6 Turbo de 1,5 litros em 1998, depois com um V10 de 3,5 litros em 1990 e finalmente com um V12 de 3,5 litros em 1991. Essas parcerias foram cruciais para seu sucesso. Os recentes sucessos de Verstappen também foram impulsionados pelos motores Honda. Em 2021, ele utilizou o motor Honda V6 Turbo de 1,6 litros, mais tarde rebatizado como Red Bull em 2022. Notavelmente, as vitórias iniciais de Verstappen foram alcançadas com motores Renault, uma semelhança com as primeiras vitórias de Senna, também movidas por motores Renault. Com apenas 27 anos, Verstappen buscará seu 5º título de Fórmula 1 em 2025. Gerhard Berger, uma figura reverenciada na comunidade da Fórmula 1, falou recentemente sobre quem é o melhor piloto entre Max e Senna. A parceria de Gerhard Berger e Ayrton Senna na McLaren é histórica. Eles foram companheiros de equipe por 3 temporadas, de 1990 a 92. Durante esse período, Berger admitiu abertamente que Senna era um piloto melhor que ele. Este reconhecimento fortaleceu o vínculo entre eles e abriu o caminho para a amizade entre os dois. Berger recentemente compartilhou seus pensamentos em uma entrevista. Inicialmente, ele elogiou as habilidades excepcionais de Senna, chamando-o de o melhor que já existiu. No entanto, Berger também reconheceu as conquistas estatísticas de Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Ele acredita que a grandeza de Senna vem de uma combinação de sucesso esportivo, inteligência e carisma. Berger lembrou-se com carinho do magnetismo de Senna, notando o quão popular e requisitado ele era. Mas, durante a entrevista, Berger surpreendeu a todos com uma revelação. Ele confessou: "Eu dizia que o Senna foi o melhor piloto de todos os tempos, mas agora acho que Max Verstappen é ainda melhor que isso. Ele tem habilidades que eu nunca vi antes." Berger admirou a consistência e o desempenho impecável de Verstappen durante as corridas. Ele ficou maravilhado com a forma como Verstappen conseguiu evitar erros mesmo quando se esforçava ao máximo. A declaração de Berger causou grande rebuliço entre os fãs de Senna, mas sua opinião tem algum peso. Afinal, ele participou de 48 corridas de Grande Prêmio ao lado de Senna na McLaren. Durante o tempo de Berger na equipe, eles conquistaram 4 títulos, 2 dos quais foram conquistados por Senna em 1990 e 1991. Isso torna a avaliação de Berger sobre as habilidades de Verstappen ainda mais significativa. Além disso, o especialista em Fórmula 1 Martin Brundle, conhecido por seus comentários perspicazes, corajosamente coloca Max Verstappen entre o panteão dos grandes nomes da Fórmula 1, com performances dominantes de Verstappen na Red Bull. Brundle faz comparações claras com o lendário tricampeão Senna. Em uma conversa sobre as proezas de Verstappen, Brundle comentou: "Sim, ele é do estilo de Senna, em termos de controle do carro e do sexto sentido de onde está a aderência e o que fazer com ela, e como salvar um carro que está indo na direção errada." Brundle acredita firmemente que Verstappen merece ser mencionado ao lado dos maiores nomes da história da Fórmula 1, incluindo Fangio, Moss, Clark, Stewart, Hamilton, Prost e Lauda. Esses endossos de Brundle e Berger revelam o inegável talento e impacto de Max Verstappen no mundo da Fórmula 1. Agora é com você. O que você acha da comparação de Max Verstappen com Ayrton Senna? Conta aí nos comentários.